A Rádio Escola Recife, em parceria com a Escola Sociólogo Gilberto Freire, formou os alunos Caitlin Camelo, Ingrid Melo, Vanessa Silva e André Cesário para fazerem parte do projeto Imprensa Mirim. Fique agora com as entrevistas realizadas nesses eventos. A Bienal Internacional do Livro foi um evento realizado entre os dias 2 a 13 de outubro. Escute agora a entrevista de Fábio Galvão, editor do Edu Quadrinhos. Meu nome é Vanessa, da Imprensa Mirim, estou aqui com o professor e pesquisador da UFPE, especialista em quadrinhos na educação. O que é e como surgiram os quadrinhos no Brasil? Oi Vanessa, tudo bem? Obrigado por você ter vindo aqui, parabéns pelo projeto, muito legal a rádio, muito legal a iniciativa. E veja, os quadrinhos eles surgem no Brasil há muito tempo. Na verdade, a origem das histórias em quadrinhos, elas são meio indefinidas no geral. Porque a origem das histórias em quadrinhos, elas podem ser contadas desde lá dos Homens das Cavernas, que usavam imagens em sequência para contar histórias. Mas também existe uma origem que é mais moderna, digamos assim, que está associada a alguns eventos históricos. Então, uma delas é bastante conhecida, que é o Menino Amarelo, que é um dos primeiros quadrinhos lá dos Estados Unidos, e aí muita gente diz que foi o primeiro quadrinho da história, mas aqui no Brasil, antes do Menino Amarelo, já apareceu um quadrinista chamado Angelo Agostini, e ele fazia quadrinhos, colocava imagens em sequência para contar histórias, isso lá nos anos de 1850, né? E aí esse é considerado o primeiro quadrinista do Brasil e as primeiras histórias em quadrinhos do Brasil. Então, quer dizer, o Brasil tem uma tradição muito antiga com as histórias em quadrinhos oficialmente, porque esse quadrinho é considerado um quadrinho oficial. E de lá pra cá, muita gente boa apareceu, né? Muita coisa nova já aconteceu. Próxima pergunta. Qual a importância dos quadrinhos no processo de leitura e compreensão da realidade social brasileira? Eu acho que há uma importância muito grande, né? Os estudos que eu tenho feito, inclusive, trabalham nessa perspectiva. Porque a leitura dos quadrinhos, ela trabalha com uma leitura de realmente percepção, né? Para ler quadrinho é necessário uma afinada percepção, por exemplo, do movimento, né? Porque às vezes com um traço desenhado tem um sinal de movimentação do personagem, a sequência de um quadrinho para outro e tudo mais. E é claro que isso envolve uma construção cognitiva, né? Envolve o que a gente chamaria de inteligência, entre aspas, né? Envolve uma capacidade de compreensão desse movimento, dessa estrutura dos quadrinhos. Então a junção de texto e imagens que é feito nos quadrinhos contribui para o desenvolvimento dessa cognição, dessa inteligência. E aí isso obviamente contribui também para a compreensão das outras coisas, as outras leituras. Como Paulo Freire dizia, né? A leitura de mundo. Quer dizer, ler o mundo, o Paulo Freire estava se referindo a conhecer o mundo, compreender como ele funciona. E aí hoje tem muitos quadrinistas que trabalham com temáticas que vão trazer temas sociais para as discussões dos quadrinhos. E aí esses temas sociais vão também suscitar, né, vão provocar outras discussões, outras compreensões. E aí, não só no Brasil, mas, né, de quadrinhos internacionais, você tem vários temas aí de cunho social que estão contribuindo para essa percepção da realidade social. Até no meu trabalho também utilizo isso e... Quer dizer, quadrinho por ser algo divertido e por ser algo que as pessoas leem espontaneamente, ele é uma mídia que chega às pessoas com mais facilidade, né? E aí, por conta disso, ajuda bastante, sim. Fale um pouco do seu projeto Educação em Quadrinhos nas Escolas. O projeto Educação em Quadrinhos, né, que é o Edu Quadrinhos, surgiu quando eu terminei meu doutorado lá na UFPE. Eu fiz uma pesquisa sobre quadrinhos na educação durante o doutorado. E essa pesquisa, ela virou um livro
foi publicado também a minha dissertação de mestrado, e eu comecei a reparar que tinha muita coisa boa de quadrinhos distante da realidade da escola, né? Como muitas pesquisas da universidade, né? Elas são feitas lá e acabam ficando nas bibliotecas por lá mesmo, não chegam às pessoas. Aí a ideia foi que esses livros chegassem a mais gente, e por isso criei o Edu Quadrinhos, que começou a se utilizar das redes sociais para divulgar a ideia de que quadrinhos podiam ser usados na educação, tanto professores quanto estudantes. E depois teve um outro passo, um segundo passo, que é o que nós estamos vivendo agora, nesse momento aqui na Bienal, junto do projeto, que é a produção de histórias em quadrinhos com uma pegada educacional. Então são histórias em quadrinhos que têm história, que é uma história divertida, propõe-se ser divertida, mas que tem mensagens educacionais, tem algum tipo de lição ali dentro, não necessariamente escolar, né? Não necessariamente uma educação escolar, mas a educação está presente em todos os trabalhos do Educação em Quadrinhos. E aqui na Bienal, inclusive, vai ter o lançamento de um selo de quadrinhos chamado Bienal HQ, e dentro desse selo o Edu Quadrinhos está participando. Vai ter um quadrinho que vai ser lançado aqui sobre o ensino de filosofia, e que o Edu Quadrinhos produziu, né? Roteiro meu, desenho de vários artistas aqui de Pernambuco, para continuar trabalhando com quadrinhos na educação, agora com os próprios gibis educativos. Você acabou de ouvir a entrevista com Fábio Galvão, editor do Edu Quadrinhos. Fique agora com a entrevista com o professor Salatiel Costa. Boa tarde, meu nome é Andrei, faço parte da imprensa mirim da Rádio Escola. Qual é o seu nome? Eu sou o professor Salatiel Costa, eu sou professor de língua portuguesa e de literatura da Escola Municipal Pedro Augusto, escola de tempo integral. Contar história faz parte da tradição oral do ser humano. Qual a importância do conto nas escolas? Esse gênero textual, que é o conto, eu vou fazer a seguinte explanação. A literatura, ela é, acima de tudo, um universo fantástico, né? Onde você pode viajar, você pode escrever, você pode sonhar. Então a literatura não pode ser um texto em si mesmo. Ela tem que emocionar, ela tem que passar a vida. Então, quando nós definimos esse gênero textual que nós conhecemos como o conto, é uma forma muito interessante, porque se a gente for definir de uma forma bem objetiva, o conto é como se fosse um romance de forma reduzida. Geralmente um conto ele atinge 2, 3 páginas, e ali você tem conflito no bom sentido, não é? Que para prender a atenção do leitor, você tem os personagens, você tem o enredo, você tem que detalhar bem aquele ambiente onde os personagens vivem. No entanto, não precisa ter a estrutura de um romance, né? Que o romance já é um livro. E se você quiser ir para um universo ainda mais direto, um pouquinho mais simplificado, você vai para a crônica. Mas respondendo a tua pergunta mais diretamente, então o conto é um gênero simples que você pode iniciar. É para exatamente o estudante ele começar a sonhar através... quem quer ser um grande romancista, escrever um grande livro, um grande romance, ele precisa começar sendo um grande contista, porque é uma forma dele começar exercitando, entrar no universo literário. Qual é a diferença de um conto e de uma crônica, não é? A crônica você vai viver coisas mais do cotidiano. Aqui mesmo, esse universo aqui da prefeitura, eu posso fazer uma crônica amanhã e falar desse mundo, desse universo aqui. Enquanto o conto, ele necessariamente tem que ir para o mundo da imaginação, o mundo literário. Você tem que sonhar, tem que criar, tem que voar. Então, o mundo literário ele não tem limite. Então, o mundo de um conto não tem limite. Então, é um gênero importantíssimo na vida do aluno, na vida daquele aluno, principalmente do ensino fundamental, do ensino médio, que quer ir mais longe na literatura. O senhor não quer acrescentar mais alguma coisa do seu livro, dos seus contos? Pronto. Esse meu material, que é uma coletânea, né, de contos, também uma parte de crônicas, não se tornou um livro ainda, porque para mim primeiro foi uma surpresa. Ele nasceu numa sala de aula, num texto simples, aqui como a gente está batendo papo, aqueles exercícios que vocês fazem de produção textual, que às vezes o aluno nem gosta muito. Então foi um momento que a gente teve uma vivência muito forte com essa produção textual, e daquela vivência ele foi tomando um universo que eu não esperava.
E hoje nós fomos premiados lá numa feira de ciências em Belo Horizonte, exatamente sobre esse texto. Então não esperava. E essa coletânea foi tomando conhecimento e hoje, inclusive, a gente está aqui para apresentar esse material. Então é um material realmente que, se ele não for colocado um limitador, ele vai se tornar um livro, se Deus quiser. Você acabou de ouvir a entrevista com o professor e escritor Salatiel Costa. Fique agora com a entrevista com Sidney Rocha, um dos homenageados da Bienal. Boa tarde, eu sou Ingrid, faço parte da Imprensa Mirim e vamos entrevistar Sidney Rocha. Qual a sensação de ser um dos homenageados da Bienal? A grande sensação é sempre para o futuro. Ver as novas gerações como vocês, interessados em literatura, interessados em livros, interessados em narrativas, isso faz de um escritor feliz a idade que ele tiver. Por que você escolheu pela carreira literária? Desde criança, o conjunto de narrativas, de histórias que as pessoas me contavam, eu achava que precisavam ter um brilho a mais, um ponto a mais, uma forma particular de contar essa história. Então, cada história que me contavam quando eu era criança ou era mais jovem, eu transformava em uma história minha, contada ao meu modo. Isso me fez um escritor. Você sofre algum tipo de preconceito por ser escritor nordestino? Eu de alguma forma me sinto bastante representado e eu não entendo o Brasil a partir das suas regiões. O escritor brasileiro nasce em Pernambuco, nasce no Ceará, nasce no Mato Grosso, nasce no Norte, no Sul, isso não importa. Importa que ele seja escritor. Essas divisões outras são frutos de preconceitos que eu não desejo mencionar. Como você se sente com a atual realidade brasileira, sendo assombrada pela censura? Há um grande perigo, querida, de nós passarmos por momentos muito sombrios outra vez. Quando a gente chega mais perto das pessoas que fazem a cultura, das pessoas que lidam com a política, com as classes menos favorecidas, com as pessoas que lutam por igualdade de gênero, pessoas que lutam por igualdade racial, nós notamos que estamos sim num caminho muito complicado, que é de novo uma espécie de ditadura. Por que algumas pessoas ainda dizem não? Porque elas não estão, de fato, envolvidas politicamente com isso. Por isso que é necessário você estar aqui, esses jovens como você estarem aqui, entrevistando escritores, para conhecerem e poderem passar essa realidade tão terrível que a gente está vivendo hoje. Então, sim, é um perigo, a gente tem que evitar que esse monstro da ditadura, da opressão, avance mais. E a única forma de fazermos isso é lendo, é escrevendo, é consultando os livros. Você acabou de ouvir a entrevista com Sidney Rocha, um dos homenageados da Bienal. Fique agora com a entrevista com Samuel Leão, que é editor de livros. Boa tarde, meu nome é Ingrid, eu sou da Imprensa Mirim e hoje eu vou entrevistar Samuel Leão. Quem é Sidney Rocha e qual é o lugar dele na literatura brasileira? Sidney Rocha é um escritor cearense pernambucano que tem 6 livros publicados, todos muito bons, e que ocupa na literatura brasileira um lugar único. Ou seja, ele é capaz de construir uma obra que não se parece a ninguém. Então é uma obra muito singular. Qual é o poder do conto na construção de uma sociedade mais justa? Olha, o poder do conto está naquele que lê e naquele que é capaz de, através da leitura, se transformar. Esse é o sentido último de toda a arte, não é? Da música, da literatura, do teatro, do cinema, do que for. Ou seja, fazer alguma coisa que faça que os outros se modifiquem. E com isso você modifica o resto. Por que você escolheu ser editor? Por que eu decidi ser editor? Eu acho que a gente decide as coisas e não sabe muito bem nunca por quê, né? Eu sempre gostei de literatura, sempre gostei de ler, e de aí a ler e a propor aos outros ler coisas que também você leu. Você acabou de ouvir a entrevista com Samuel Leão, editor de livros. Fique agora com a entrevista com Roberto Alves, professor e coordenador do Coral da PAI. Eu sou Vanessa, da Imprensa Mirim, que vim aqui para entrevistar o senhor. Qual o seu nome? Roberto Alves. Tá. Qual a sua profissão? Eu sou professor da área de educação especial. Tá. Primeira pergunta. Como foi a preparação do grupo? O grupo, ele já vem, o coral, no caso Canto Feliz, ele já tem 10 meses já de ensaio. A gente vem ensaiando. Primeiro a gente fez
uma garimpagem daquelas pessoas que têm tendência, que têm vocação para cantar, né? E gostam também de cantar. E a gente fez isso aí e dividiu, né, aqueles que queriam e começou a ensaiar. Próxima pergunta. Qual a importância da música para os deficientes? Olha, a música ela é importante, de uma forma geral, a música é importante para todas as pessoas. E é através da música que a gente desenvolve emoções, a música desenvolve a questão da memória, da lembrança. A gente sempre lembra de uma música do passado. Então a música está sempre remetendo a gente à questão social, à cultura que nós vivemos, né? Existe uma tradição musical de escuta, né? De gênero musical, né? No caso do Brasil, a gente tem samba, tem frevo, tem bossa nova, né? Tem chachado, tem baião, tem forró. Então a música ela está diretamente ligada ao imaginário, certo? Ao imaginário de um lugar, ou de uma sociedade, de uma comunidade onde a pessoa nasce. Então a importância para a educação especial é que ela é totalmente assim, fundamental trabalhar com música para poder desenvolver as questões emocionais, a questão da lembrança, da memória, entendeu? A questão a inibição, a questão não só da afinação, da música em si, dos elementos musicais, como também da questão lúdica. Você acabou de ouvir a entrevista com Roberto Alves, professor e coordenador do Coral da PAI. A 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi realizada no Brasil inteiro, mas no Recife aconteceu no dia 24 de outubro. Ouça agora a entrevista com Duda, da Tecnologia Assistiva do CETEC. Meu nome é Kathleen Vitória e vou entrevistar agora Lúcia Eduarda, a agente administrativa e no momento está trabalhando na gerência de educação especial. O que é tecnologia assistiva na educação? A tecnologia assistiva, quando a gente fala em tecnologia, vem logo na mente computadores, celulares, aparelhos tecnológicos. E assistiva significa dizer que é a tecnologia usada para auxiliar alguém a fazer alguma atividade. Ou seja, coisas muito simples, objetos simples que a gente não imagina que sejam uma tecnologia assistiva, na realidade são. Por exemplo, o óculos é uma tecnologia assistiva. Muitas vezes a gente não sabe que o óculos é uma tecnologia assistiva. Mas por quê? Porque ele está ajudando a corrigir uma dificuldade que você tenha. Ele está ajudando, auxiliando você a executar suas atividades. Então, é uma tecnologia assistiva. Qual a importância deste catálogo de aplicativos para os alunos e alunas com algum tipo de deficiência das escolas públicas da Rede Municipal de Ensino do Recife? Então, o catálogo ele vai ser muito importante, porque ele vai auxiliar tanto o professor do AEE, que é aquele que está lá na sala de recursos, né? Também o professor de sala de aula, o professor regente, né? Ele vai auxiliar, vai trazer aplicativos, meios, as formas de trabalhar com esse estudante. Então, são aplicativos, como a gente chama, aplicativos assistivos, que vão ser acessíveis a esses estudantes, alguns com o objetivo de auxiliar o estudante a executar alguma atividade. Por exemplo, nós temos no catálogo os leitores de tela, tanto para computadores como para celular. Então, esses leitores de tela, por exemplo, eles vão auxiliar uma pessoa a usar o telefone, o computador. E vamos ter aplicativos pedagógicos também, de uso pedagógico, que o professor vai poder trabalhar tanto com o estudante que tem deficiência, quanto com o estudante que não tem nenhuma deficiência em sala de aula. Quais os principais tipos de deficiência dos alunos e alunas das escolas públicas do Recife? Nas escolas do Recife, nós encontramos um público muito diverso. Nós temos estudantes com deficiência visual, com cegueira ou baixa visão. Nós temos alunos com TEA, com autismo.
né? Nós temos alunos com surdez, alunos surdos, nós temos alunos com paralisia cerebral. Então, nós temos vários tipos de deficiência na rede. Algumas escolas com diversos tipos de deficiência. Como as escolas estão sendo preparadas para receber alunos com necessidades especiais? Quando a escola recebe algum aluno e sente a necessidade de ter um preparo, o professor às vezes se sente um pouco perdido porque nunca trabalhou com estudante com algum tipo de deficiência, ele nos procura, esse professor, essa professora, esse coordenador, a própria direção da escola, quando sente a necessidade, e nós vamos na escola, fazemos uma conversa com os professores, tiramos as dúvidas, damos formação também, e aí fazemos esse contato mais próximo com a escola. Você acabou de ouvir a entrevista com Duda, da Tecnologia Assistiva do CETEC. Fique agora com a entrevista com a professora Aldaci, da Cultura Maker. Boa tarde, meu nome é Ingrid, sou da Imprensa Mirim e vou entrevistar Aldaci Maria, professora de Tecnologia. O que é o Movimento Maker e qual a sua importância para a educação? O Movimento Maker, os princípios do Movimento Maker, eles já estão presentes na sociedade da gente há muitos anos. Então, o Movimento Maker, ele traz o princípio da gente criar coisas, ajudar a consertar coisas, fazer coisas, colocar a mão na massa, começar a desenvolver o nosso potencial criativo. Então, é a gente inventar, é criar, é ajudar alguém a consertar alguma coisa. Isso é um movimento geral. E na educação, nos últimos anos, ele está mais presente, justamente para incentivar o aluno a isso, ele ser mais protagonista, ele participar mais do processo de conhecimento, de construção do conhecimento. Então, tem um movimento maker geral e na educação agora também. Como essa nova metodologia de ensino e aprendizagem pode contribuir para a construção de educação solidária em uma sociedade mais justa? Os princípios do movimento maker dentro da educação, eles vão tornar o aluno assim mais protagonista do seu desenvolvimento. Então, o aluno vai ter um papel mais ativo. Ele não vai ficar somente sentado, ouvindo o que o professor está falando na sala de aula. Ele vai participar da construção de tudo. Então, isso faz com que o poder criador do aluno aumente dentro da sala de aula. Como a cultura maker está mudando o dia a dia das pessoas? Ela muda porque, assim, ela aumenta como a questão do criar, né, do inventar, do ajudar a consertar. Isso a gente não faz sozinho. Isso a gente faz em grupo. Então, isso aumenta a solidariedade, a questão da união, do espírito de equipe. Muda também a visão da gente de lidar com o erro. Porque quando a gente vai criar coisa, vai inventar coisa, vai ajudar a consertar, pode ser que a gente erre em algumas etapas. Mas aí o movimento maker, ele diz assim, o erro é apenas uma etapa. Não é para a gente desanimar, é para a gente ver assim, eita, errei. Então, nesse erro que eu cometi, onde é que eu posso melhorar para acertar? Então, ele também ajuda a gente a ver o medo com um outro olhar. E aumentar, né, essa questão de trabalhar em equipe, de solidariedade e de a gente criar coisas. Não só consumir as coisas prontas, mas também começar a criar. E a partir do momento que a gente começa a acreditar que a gente pode criar coisas também, a gente tem um papel mais ativo dentro da sociedade que a gente vive, dentro da comunidade que a gente mora. Como vocês estão trabalhando com aluno com necessidades especiais? O aluno com necessidade especial, quando chega na UTEC, ele é inserido normalmente nos projetos que a gente desenvolve com os outros alunos. Então, ele consegue, até o momento, a nossa experiência nos mostra que ele consegue trabalhar muito bem, ele se adapta, ele consegue trabalhar em grupo, ele consegue participar ativamente dos projetos. As famílias têm gostado também do trabalho. Então, assim, um aluno com necessidades especiais, ele é totalmente aceito, incluído e querido dentro da UTEC Móvel 3, como qualquer outro aluno. Obrigada. Você acabou de ouvir a entrevista com Aldaci, da Cultura Maker. Fique agora com a entrevista das mães, que têm os filhos matriculados com a tecnologia assistiva. Meu nome é Ingrid, sou da Imprensa Mirim e estou aqui com Márcia, que é mãe de Maria Eduarda, da Escola Santa Amaro Severino Gomes. Como a tecnologia assistiva mudou a vida do seu filho na escola? Olha, Maria Eduarda, ela tem TEA, né, transtorno do espectro autista, está ajudando muito no desenvolvimento dela. Né? Até então a gente não tinha na rede e assim, a gente está alcançando grandes avanços. E é muito importante, principalmente para trabalhar com as crianças que têm algum tipo de deficiência. Pelo menos para Maria Eduarda foi de extrema importância, entendeu? A tecnologia assistiva, no caso, para trabalhar com a inclusão. Qual a expectativa para o futuro da sua filha com a tecnologia? Creio, assim, que vai ajudar bastante no processo dela ser independente. Ela é muito dependente, assim, de algumas coisas. Ela tem que estar junto, eu trago. Ela não tem noção de perigo. Para dar no geral, no que se diz geral,
das necessidades dela, principalmente ajudando ela a ter mais dependência, não ter independência, aliás, não ser tão dependente, né? Assim, de qualquer coisa que vai fazer, para ela sentir a segurança, para mim, foi de extrema importância. Eu estou muito satisfeita com o trabalho desenvolvido e depois que entrou, entendeu? Aí, para mim, foi de grande valia. E está sendo de grande valia. Foi não, e vai ser. E eu espero que no futuro ela já tenha mais liberdade, que eu digo assim, até a socialização melhora por conta dos jogos, até eu estava agora numa palestra que achei incrível tudo que tem e o que a gente pode alcançar para ajudar mais no dia a dia, na questão até da independência, até eles se conhecer, se tocar, saber como é que funciona no geral, né, assim, a vida deles, né, também. Eu achei muito legal mesmo. Quais oportunidades você acredita que o projeto pode trazer para a comunidade? Olha, é muito importante, porque hoje a gente está numa geração que está na internet, né, ligada direto, mas assim, uso sem destino, ou seja, indicado, podem educar ele a saber utilizar para o bem dele. Então, é muito importante que tenha assim, esses projetos, porque hoje a maioria dos jovens, eles têm sede de sabedoria. E se a gente juntar sabedoria pedagógica com a de casa familiar, no caminho certo, eles vão ser futuros. Eu acho que sai cientistas, sai muita gente boa mesmo que use para o bem, né? Para melhorar no geral a comunidade, o município, como vocês agora da rádio também, que está aí. A gente hoje, o conceito de rádio que a gente tinha era microfone, hoje até com celular você transmite, então isso aí é de extrema importância mesmo. Eu achei bem bacana. Meu nome é André, faço parte da Imprensa Mirim. Estou aqui com Sheila, que é mãe de Gabriel, da Escola Municipal de Santo Amaro. Como a tecnologia assistiva mudou a vida do seu filho na escola? A tecnologia mudou comportamento, interação social e a alfabetização dele melhorou muito com a tecnologia. Quais as expectativas para o futuro do seu filho com a tecnologia? Ele sair da escola alfabetizado, porque hoje com a tecnologia ele está dando resposta que não dava antes. Quais as oportunidades que você acredita que o projeto pode trazer para a comunidade? Num todo, independência, desenvolvimento dessas crianças que têm mais dificuldades e sair da escola alfabetizado com a dignidade de se interar socialmente, num ambiente social. Você acabou de ouvir a entrevista com as mães que têm os filhos auxiliados pela tecnologia assistiva. Fique agora com a entrevista dos meninos de robótica da Prefeitura do Recife, que ganharam WRO Nacional. Boa tarde, meu nome é André, faço parte da Imprensa Mirim e estou aqui com Germerson e Edson da Escola Hugo Gerdão, alunos que venceram a WRO Nacional. Como funciona o projeto das lâmpadas inteligentes? A gente fez um robô que ele tem que pegar as lâmpadas apropriadas para botar na cor deles, assim como amarelo no amarelo, verde no verde, vermelho no vermelho. E tem umas pretas que são lâmpadas que não servem mais, que não acendem, que tem que botar no lixo. Funciona na certa vez de substituir as lâmpadas antigas, que estão velhas, para lâmpadas novas. Como a robótica mudou sua experiência escolar? Bastante, como estudo, assim, na matemática, a gente usa muito cálculos e até em português. Mudou muito, né? Me deu várias oportunidades de viajar para outro país, conhecer outra cultura, outra língua. E também ajudou muito nas matérias, como ciência, matemática, até química também. Como está a expectativa para ir à Hungria? Tá bastante alegre, mas também nervoso, né? E estamos tentando aí para trazer uma boa vitória para o Brasil.
É uma expectativa muito boa para conhecer outro país, né? Uma oportunidade que os meus pais nunca teve, eu estou tendo. E isso daí vai ser uma experiência de vida que vai servir para o meu futuro. Para vocês, qual a importância da robótica nas escolas? Também pode ajudar os alunos também que tem aprender assim outras coisas no lugar de ficar no meio da rua e ajudar bastante. É uma matéria escolar, mas só que tipo diferente. Eles vão aprender matemática, ciência, português, mas só que através da tecnologia. Isso daí ajuda muito o incentivo dos alunos nas escolas e também até nas ruas seu comportamento muda. Por que vocês resolveram trabalhar com lâmpadas inteligentes? É porque a gente estamos de menor de idade, assim, tem categorias. Tem categorias de 13 a 15 e de 16 a 19. Aí como a gente ficou no júnior. Aí como a gente é júnior, a gente ficou categoria lâmpadas inteligentes. A gente resolveu isso porque a gente queria ir para uma nova modalidade, não mais de resgate de vítimas, queria conhecer várias outras modalidades. Aí o professor deu uma nova oportunidade para a gente participar do WRO Júnior, já como a gente tem a idade de 13 a 15 anos, tem uma faixa etária de idade, as categorias, aí fomos participar da WRO Júnior High, que tem o tema total, são cidades inteligentes, mas cada categoria tem o seu tema para você focar. Então nosso tema foi lâmpadas inteligentes. Você acabou de ouvir a entrevista com os meninos de robótica da Prefeitura do Recife, que ganharam o WRO Nacional. Fique agora com a entrevista com Shirley, diretora do CETEC. Boa tarde, meu nome é Kathleen Vitória e faço parte da Imprensa Mirim. Vamos entrevistar agora Shirley Moura, que é a chefe da Divisão de Inovações Pedagógica em Tecnologia. Shirley, fala um pouco sobre a contribuição da tecnologia nas escolas. A contribuição, Kathleen, da tecnologia nas escolas, primeiro que um ponto fundamental é estar facilitando o processo de aprendizagem de todos os estudantes. A razão de existir da tecnologia dentro da escola é essa, que a gente precisa aprender da melhor forma, com maior qualidade, onde os estudantes que não tenham só o quadro para trabalhar, mas que tenham que dar possibilidades aos professores de levar todo o conteúdo de forma prazerosa, e a tecnologia é uma dessas ferramentas que a gente vai aprofundar esse conhecimento para cada dia os estudantes aprenderem muito mais do que vivenciam dos conteúdos propostos de sala de aula. Todas as escolas serão contempladas com as tecnologias como rádio, cinema, meta-reciclagem e robótica? É fundamental, Kathleen, isso que você está perguntando para a gente. Por quê? Porque na diretoria de tecnologia, o sentido de existir dessas tecnologias hoje é estar na escola. Sim, a gente tem a proposta com nossa diretora executiva, Dani Duca, que a tecnologia, seja no cinema, através da rádio, da robótica, da meta-reciclagem, que chegue à escola, sim, e que a cada dia a gente possa contribuir para equipar essas escolas no sentido que elas possam atender melhor com essas oficinas. A senhora poderia falar um pouco mais sobre o seu trabalho, que a senhora faz? Sim. Qual seria um trabalho da divisão de inovações pedagógicas e tecnologia? A gente trabalha em conjunto com a parte técnica que dá essa manutenção dessa tecnologia, observando quais os projetos hoje, o que é que a gente pode pensar na tecnologia para facilitar aqueles estudantes que estão lá na ponta, que precisam aprender e aprender melhor. Então, a gente fica avaliando esses projetos junto à escola, junto às unidades que são as unidades de tecnologia, as UTECs, e que esses professores que estão contribuindo com a gente, sejam multiplicadores, professores, diretores de UTEC, e os próprios técnicos dentro da diretoria de tecnologia, eles estejam pensando como está rodando os conteúdos nas escolas e como a gente pode fazer com que esse aluno desenvolva muito mais com essas tecnologias. Você acabou de ouvir a entrevista com Shirley, diretora do CETEC. Obrigada por nos ouvir e até o próximo programa.